Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à Casa da Advocacia da OAB de Guarulhos. É um prazer imenso recebê-los aqui mais uma vez. A você que está nos assistindo pelo Facebook, seja muito bem-vindo. É um prazer imenso. Dando continuidade ao ciclo de palestras que a OAB tem realizado, desta feita com um workshop de mediação, conciliação e arbitragem, que ocorrerá todas as segundas-feiras do mês de maio, iniciando hoje, dia 7. Na próxima segunda teremos mais uma palestra, no dia 21 mais uma palestra e encerra-se dia 28/5. Então todos que estão presentes já estão intimados a participar novamente na próxima segunda. E você que está nos assistindo pelo Facebook também já está intimado a nos assistir, de preferência pessoalmente aqui conosco. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Dando início então aos nossos trabalhos, eu quero compor a mesa de trabalho, chamando o Dr. William Pereira para compor a mesa, vice-presidente do Departamento Cultural. Por favor, Dr. William. Quero convidar também a compor a mesa a doutora Adriana Aguiar Brotti, que é presidente do Núcleo de Mediação, Conciliação e Arbitragem do Departamento Cultural da OAB Guarulhos. Doutora Adriana. E por fim, quero convidar a nossa palestrante da noite, a doutora Margarete Aparecida, para compor a mesa. Por favor, doutora. Vou passar a palavra para o Dr. William para dar suas considerações iniciais. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença da palestrante e fazer uma consideração. A doutora Adriana sempre contribuindo para os eventos do Departamento Cultural de forma assídua e competente, convidando sempre palestrantes de gabarito, como hoje, por exemplo. E hoje teremos a doutora Margarete Aparecida, ela é diretora da Câmara de Arbitragem, Mediação e Conciliação do Estado de São Paulo. Ética profissional, consciência dos mediadores e conciliadores. Agora eu passo a palavra à doutora Adriana para fazer algumas considerações. Boa noite a todos os membros da mesa diretora, também boa noite a todos os presentes e também a todos os colegas que nos acompanham pelo Facebook. É uma grata satisfação participar do evento de hoje, principalmente pela temática que nós estamos abordando. Mediação, conciliação e arbitragem, como nós temos dito de forma recorrente, são novos caminhos para a solução de conflito e também deve principalmente interessar a todo profissional que compreende que nós precisamos ser novos também na nossa profissão. Nós devemos acompanhar as mudanças da sociedade e hoje nós temos uma sociedade que pede soluções mais rápidas, soluções inovadoras, soluções criativas, e esses métodos nos possibilitam. Portanto, esse workshop foi desenvolvido com muito carinho, não poderia ter sido desenvolvido se não fosse realmente a colaboração da doutora Margarete, que eu tive o privilégio de tê-la como minha professora em uma das capacitações, e justamente por conhecer a qualidade do trabalho dela, é que nós estamos realmente compartilhando esse privilégio com todos os senhores. Vale dizer que o nosso tema inicial, que versa justamente sobre a ética dos mediadores, nos faz também rever e fazer uma reflexão sobre a ética dos próprios profissionais do direito, dos próprios advogados. Então, nós sempre exaltamos o artigo 2º do Código de Ética do Advogado, que apresenta como alguns dos deveres justamente o de que nós devemos nos aperfeiçoar pessoal e profissionalmente, e também que nós devemos incentivar a utilização da mediação e da conciliação e evitar sempre que possível a instauração de litígios. Então são todos muito bem-vindos para essas tratativas e sairemos daqui também com uma reflexão que pode já ser iniciada agora, porque não é só falar que é profissional, mas ética, com certeza que hoje nós saímos aqui, muitas vezes, com todas as colaborações, com toda a experiência que a doutora Margarete vai compartilhar conosco. Então, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é realmente uma satisfação tê-la conosco.
Bom, apenas para registrar que esse workshop é uma realização do Núcleo de Mediação, Conciliação e Arbitragem do Departamento Cultural da UAB Guarulhos, com o apoio do Departamento Cultural e, claro, a nossa diretoria, o nosso presidente, o Dr. Alexandre Sá, que tem feito tem dado todo o apoio para as realizações dessas atividades. Doutora Margarete, no ano de 2017 nós realizamos aqui na casa 85 palestras, né? Envolvendo aí palestras, workshop, voltado à capacitação do advogado. O advogado preparado faz a diferença, que é o que precisamos hoje. Então, sem demora, a palavra está com a doutora. Vai fazer uso aqui na frente. Então, acho que, como todo docente, a gente gosta de falar um pouquinho em pé, com mais liberdade, parece sentada, a gente fica presa. Então, eu quero agradecer na sua pessoa, o Samuel, a diretoria, né? Eu agradeço toda a diretoria, a doutora Adriana, ao doutor William, desculpe, né? Pela recepção carinhosa, pelas lindas palavras e pelo convite. Muito honrada de estar aqui com vocês hoje, aqui com vocês. Muito obrigada pela presença também. Né? Obrigada. Então, hoje falarei um pouquinho para vocês sobre ética, né? Nos dias atuais, onde ética está sendo muito falado, muito mencionado na nossa política, nos nossos dias. Então, temos que realmente refletir um pouquinho sobre ética. O que é ética na nossa vida? Então, vamos falar um pouquinho de ética dentro da conciliação e da mediação. Porque os mediadores têm um código de ética e esse código é a consciência deles. Né? Então, eu digo que, e não obstante o mediador ter né, o chá, né, o tripé, que é o conhecimento, a habilidade e a atitude, ele também deve ter ética e valores. Ele tem que ter essa consciência também. Tá? Deixa eu pegar aqui. Antes de entrar propriamente dito na ética, né, para falarmos sobre ética, eu queria trazer umas informações que lá atrás, em 2004, com a emenda constitucional 45, nós tivemos aí a reforma do judiciário, que alterou significativamente o nosso poder judiciário, porque contemplou, entre todas as inovações, o artigo da Constituição, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo. E trouxe também os meios que garantam a celeridade na sua tramitação. Então, nós tivemos aí a inserção desse artigo, né, desse item, do artigo 5º, que seria a razoável duração do processo e os meios alternativos que garantam essa celeridade. Junto veio o Conselho Nacional de Justiça. Com essa reforma do Judiciário, surgiu o Conselho Nacional de Justiça em 2005, onde foi marcado uma nova era no Poder Judiciário brasileiro. E o STF, questionado por uma associação de magistrados, indagou, né, se essa categoria, se o CNJ era ou não um órgão constitucional. E ficou decidido pelo STF que o Conselho Nacional de Justiça é um órgão constitucional. Inclusive, inserido na Constituição, foi aberto, né, um espaço para ele no artigo 103, letra B. Então, é um órgão constitucional. Ele emite leis por meio de resoluções, que não é uma ordem infraconstitucional. Alguns confundem a resolução da pirâmide, né, como infraconstitucional. Não é. Portanto, resolução tem que ser obedecida. A resolução 125. O Conselho Nacional editou a resolução 125, né, em 2010, onde foi instituída a Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesses. Também criou os nossos SEJUSCs,
aliás, criou primeiro os NUPEMECs, para criarem os sejusques em todo o território nacional. Nós tivemos alguns precedentes, né? Antes a solução pacífica de controvérsias, ou seja, antes a nossa própria lei da mediação, antes ao nosso próprio Código de Processo Civil. Né? Lá no artigo 162 e 164 da Constituição do Império, em 1824, nós tínhamos a figura do juiz de paz, que era o responsável por propor a reconciliação entre as partes. Então, na nossa Constituição do Império, já tínhamos a possibilidade da conciliação. O nosso Código de 73 continha a realização das audiências de conciliação, além do dever do juiz de tentar conciliar as partes. Isso a todo momento. A Lei 7.244, que criou os JICs, aqueles que são mais antigos, vão se lembrar do Juizado Informal de Conciliação, né? Que seriam semelhantes aos nossos sejusques, né? Onde evitava-se um litígio. Depois, com a Constituição de 88, né, trouxe lá no seu preâmbulo a solução pacífica dos conflitos, além de conter o princípio do acesso a uma ordem jurídica justa. Então, muito antes da Constituição, já lá no preâmbulo, tivemos o artigo 5º como o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, ou o princípio de ação de direito. Há quem diga, olha, com a mediação e a conciliação, o juiz não vai interferir. Claro que vai, porque nós temos o princípio da inafastabilidade. Ok? Tivemos aí a Lei 9.099, que criou os juizados especiais, né? Cíveis e criminais. Estabeleceu também a finalidade conciliatória como um princípio, o início de tudo. Né? Tivemos aí o segundo Pacto Republicano, lá em 2009, onde esse pacto foi por um sistema mais justo e mais acessível, ágil e efetivo. É um acesso universal a uma justiça para os necessitados, um aprimoramento de uma prestação jurisdicional. Isso diz respeito ao nosso Pacto Republicano, em 2009. Né? E, finalmente, em 2010, veio a resolução. Então, nós tivemos já uma história de conciliação de meios adequados, meios alternativos, melhor acesso à justiça. E a resolução 125 trouxe a política pública de tratamento adequado, dentre os quais trouxe especificamente a conciliação e a mediação para o nosso sistema judicial brasileiro. E hoje tem uma pergunta, né? O principal foco da mediação desse novo sistema proposto pela legislação atual é a redução do número de processos em andamento? Será que a resolução veio para reduzir o número de processos em andamento? Nós temos o nosso tribunal, que é o maior do mundo. Era o maior na América Latina. Hoje o nosso tribunal é o maior do mundo. Mais de 20 milhões de processos em andamento. Será que a resolução CNJ fez todo esse movimento para diminuir o número de processos em andamento? Também. Mas eu trouxe que veio para uma mudança de mentalidade, né? Que a pergunta deixou de ser, né? Acredito que os magistrados, os advogados, os operadores de direito devam dizer, se perguntar, né? Como devo sentenciar, como devo melhorar o meu trabalho? De que forma podemos modificar tudo isso? Então, uma mudança de mentalidade veio associada a toda essa mudança que eu trouxe brevemente. A importância da capacitação de treinamentos autocompositivos. Porque não se faz mais mediador em massa. Nós não tínhamos mediadores lá em 2010. Então, eles foram formados em massa. Hoje não dá mais. O mediador tem que ser feito por competências, né? Com
competência do pensamento criativo, competências emocionais, competências comunicativas. Não, ele é um técnico. Ele busca, né, o entendimento dessas pessoas. Então, um treinamento adequado, uma qualidade adequada, para prestar serviço adequado, porque o nosso serviço de mediação é para o jurisdicionado, é voltado para aquele que utiliza o serviço público. Temos aí também o princípio da pacificação social e da dignidade da pessoa humana. Isso no artigo 1º, 3º da Constituição. É um princípio evolutivo. A Ada Pellegrini traz isso para nós. É um princípio evolutivo que a nossa sociedade se modifica a todo momento. Então, o princípio da dignidade da pacificação social vai se modificar a todo momento, né? Porque a dignidade, a sociedade moderna vai ditando, ok? Então, eu trago que os seres humanos optam voluntariamente por viver em grupos e constituir entre si estados, cuja função é ordenar a convivência coletiva e pacificar os litígios. Conforme a coletividade evolui, os direitos são reconhecidos e criados, e a complexidade das relações cresce exponencialmente. Ok? Vamos seguindo? Tudo bem até aqui? Perfeito. Temos também as dificuldades para implantar esse novo sistema de autocomposição pelos tribunais. Não é fácil impor, fazer valer, fiscalizar essas pessoas, esses profissionais, nesse novo sistema. Primeiro, nós temos a falta de preparo e educação dos envolvidos, de todas as partes, dos promotores, dos juízes, que visam apenas a judicialização dos conflitos. E por isso acreditamos que se avolumam os processos no judiciário. Tudo deságua no judiciário. Falta comunicação, falta uma validação, falta um entendimento das pessoas, porque ainda acreditam que o judiciário resolverá todas as questões. Será? Vai resolver? Vai sentenciar? Vai? Vão cumprir? Litigiosidade remanescente? Talvez? Com certeza. Temos aí a prevalecência, então, da cultura do litígio e a sentença com resistência das partes, dos advogados, dos magistrados, pela busca dessa solução consensual. A falta da estrutura física e dos recursos humanos. Isso é uma realidade em todos os setores, onde os tribunais instalam a mediação, a conciliação. Poderiam ser remetidos feitos em andamento, poderíamos utilizar melhor as câmaras privadas. Temos muita resistência dos magistrados no encaminhamento dos feitos para as câmaras privadas. A não aplicação da multa pelo não comparecimento das partes nas sessões de mediação. Talvez se a multa fosse aplicada, talvez essa cultura tivesse mudado de alguma outra forma. A falta de uma imposição maior também fomenta o desinteresse por uma solução harmônica, das partes. Como eu já disse, a pouca utilização das câmaras privadas também faz com que se avolumem os processos no judiciário. Agora, entrando um pouquinho em ética, discorremos aí um pouquinho para vocês, falando sobre ética. O que é ética? Ética, eu trago que é uma palavra de origem grega, significa aquilo que pertence ao caráter, ao modo de ser de uma pessoa. Ética é o nome dado ao ramo da filosofia que trata dos assuntos morais, que estuda a conduta humana. Ética é um valor, é um conjunto de valores, de princípios que norteia a conduta humana. É uma virtude caracterizada pela orientação dos atos pessoais, segundo os valores da decência e da ordem pública. Ok? E ética profissional? Falamos da ética pessoal, da ética profissional. A ética profissional é um conjunto de normas que formam a consciência profissional de determinado grupo profissional.
Temos a ética dos advogados, a ética dos médicos, o código de ética dos conciliadores e mediadores, né? Então, ser ético é agir de acordo com a sociedade, ok? Ser ético é os valores estabelecidos por essa sociedade. Então, digamos que o indivíduo é ético com todas as atividades da sua profissão. Isso é um código de ética profissional, ok? Eu trago para vocês uma frase de Oscar Wilde que ele fala, né? Chamamos de ética o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando todos estão olhando. E um conjunto de coisas que as pessoas fazem quando ninguém está olhando, chamamos de caráter. Mário Sérgio Cortella diz que ética é o conjunto de valores e princípios que nós usamos para decidir 3 grandes questões da vida. Quero, devo e posso. Tem coisas que eu quero, mas eu não devo. Tem coisas que eu devo, mas eu não posso. Tem coisas que eu posso, mas eu não quero. Tem que ser ético. Nem tudo que eu devo eu posso. Nem tudo que eu posso, né? Eu quero. É necessário, Mário Sérgio Cortella traz uma outra frase, é necessário cuidar da ética para não anestesiarmos a nossa consciência e começarmos a achar que tudo é normal. Às vezes eu me surpreendo com algumas frases que as pessoas acham normal determinadas atitudes, determinada conduta. Eu falo, valores invertidos. Isso é ético? É moral? É legal? Então, qual a função desse terceiro facilitador, desse mediador? Então, na mediação, a participação desse terceiro facilitador, nós chamamos mediador ou conciliador, a função dele é propor, é encaminhar soluções. Ele pode sim propor várias soluções para o conflito. Mas ele é a solução das partes, né? E nessa situação ele vai fazendo com que se evite a jurisdição ou que chegue ao fim uma solução adequada, encontrando ponto de equilíbrio pela satisfação, pela transação ou pela renúncia, ok? A mediação é um procedimento voluntário, sigiloso, que permite para essas partes resolverem através desse terceiro. Esse terceiro, ele tem que ser qualificado, capacitado, treinado, porque ele é intitulado mediador. Ele é técnico, ele tem que conhecer as técnicas, as sequências, conflito, ética. Por quê? O acordo é uma consequência, não é o objetivo do mediador. O mediador não vai objetivar o acordo. O acordo é a consequência da boa mediação. A função desse mediador, já que ele foi reconhecido como auxiliar da justiça, e isso está lá no artigo 149 do CPC, ele exerce um relevante papel na cidadania. Ele vai facilitar o entendimento para que aquelas pessoas busquem a melhor solução. Ok? Porque ele vai atuar no aspecto técnico, mantendo a imparcialidade, mas ele poderá dar objetividade às questões que as partes quiserem conversar, caso não haja acordo. Digamos que as pessoas conversaram, têm vontade de chegar a um acordo, mas porque não conversam, não conseguem conversar, porque são humildes, ele pode sim sugerir opções de acordo, mas ao final, não é sentar e perguntar, tem acordo? Às vezes não nem pergunta se tem acordo, mas conversaram lá fora, né? Ele tem que utilizar todos os meios que
Ele é um técnico. Etapas, ferramentas para buscar o acordo. Em caso não haja acordo, ele vai sugerir várias opções de acordo. As atribuições do mediador estão relacionadas com a condução do processo de mediação, né? Ele vai abrir, ele vai conduzir a sessão sob a supervisão do juiz togado. O juiz não está naquela sessão, mas ele está na sala dele, porque o mediador exerce mãos públicas. São as mãos do juiz, o braço do juiz. O promotor precisa estar na sessão de mediação? Não. O código traz que o promotor não precisa estar, mas o promotor precisa falar antes da homologação. Antes que o juiz homologue, o promotor precisa dar o parecer, mas não há necessidade do promotor estar na sessão de mediação. O mediador vai redigir os acordos e vai submetê-lo à apreciação do juiz. Vai certificar os atos ocorridos na sessão, vai controlar a comunicação dessas partes e vai reduzir a termo todos os pedidos que eles fizerem. Dentro da resolução 125, depois de termos passado aí pela função, pela atividade, por parte histórica, dentro da resolução 125, nós temos o anexo 3. No anexo 3, o anexo 3 diz respeito ao nosso código de ética. No código de ética, nós temos 3 pontos. Nós temos a finalidade do código, nós temos os princípios da garantia, né, a responsabilidade judicial, e nós temos as regras do procedimento de mediação e de conciliação. O mediador tem que observar esses 3 itens do anexo 3. Então, a finalidade do nosso código de ética é que todos os profissionais que atuam como terceiros facilitadores, eles têm que observar o código em todo o âmbito do Poder Judiciário, porque estamos falando de mediação judicial. Mediação judicial, resolução 125, porque veio do Conselho Nacional de Justiça. E esse código de ética é um imperativo da conduta dos conciliadores e mediadores, né? A finalidade dele é assegurar a política de tratamento adequado dos conflitos de interesse e também assegurar a qualidade do serviço público, para que ela se dê de forma padronizada. Sabemos que alguns trabalham de acordo, outros nem tanto, mas precisamos melhorar essa qualidade. Os princípios fundamentais que regem temos aí os princípios e as garantias. Esses princípios são fundamentais, porque esses princípios regerão a atuação do mediador, que é o seu desempenho. Como eu falei, princípio é o princípio de tudo. Existem alguns princípios que, de tão importantes que eles são também técnicas. E dentre elas, a primeira é a confidencialidade, né? É um princípio que vai reger a atuação e o desempenho do mediador. Confidencialidade é o dever que ele tem de manter sigilo sobre todas as coisas, todas as informações. Esse princípio impossibilita que o mediador seja testemunha de fatos ocorridos dentro da sessão de mediação, ou que ele atue como advogado dos envolvidos. Tá? Claro que exceções à confidencialidade existem. Ok? Autorização expressa das partes, violação da ordem pública ou exigentes, casos de mediabilidade, tudo pode ser mediado, mas existem algumas exceções que não dá para mediar. Dentre elas, eu posso citar o desequilíbrio insanável de poder, vou citar violência doméstica, crime contra os menores, né? Casos de interdição, mas aquela interdição passiva, aquela
interdição, mas que seja passiva de um processo, não precisa fingir, né, que está meio desorientado. Ele tem que ser passivo de interdição, para não precisar mediar, ok? E temos aí também a redação do acordo. Temos também casos que não dá para mediar, seriam aqueles casos que dizem respeito à drogadição de todas as áreas. Drogas inaláveis, injetáveis, né? Pode ser uma bebida alcoólica, que também é casos de dissídio, é uma doença. Então não dá para mediar, né, onde uma das partes é usuário de drogas ou de álcool. E temos aí a redação do acordo, porque quando eu assino o acordo, eu redijo o acordo, ele vai tornar público, porque ele vai para a rede mundial de computadores. Então, é também uma exceção à confidencialidade. Um outro princípio, nós temos a decisão informada, que é o dever de se manter a parte plenamente informada quanto aos seus direitos e ao contexto fático onde ela está envolvida. Tem mediadores que entendem que essa decisão informada é levar para a parte, olha, nesse caso o juiz só vai autorizar 1/3. Olha, nesse caso a guarda vai ficar com a mulher ou com o homem. Isso não é decisão informada. Não é dessa forma que se trabalha. Deve sim levar uma decisão informada, mas levar para a parte, olha, percebo que a senhora tem ideia de que levará 1/3 dos vencimentos líquidos. Eu gostaria de informar que em casos vitais, o juiz costuma decidir por 20%. É uma decisão informada, mas ele não está impondo, ele está informando aquela parte como o juiz costuma, dentro dessa situação fática, ok? Competência. É o dever que o mediador tem de possuir qualificação que o habilite à atuação judicial, com a capacitação e uma reciclagem periódica. Há mediadores que fizeram as primeiras capacitações lá em massa, em 2011, nunca mais fizeram curso nenhum. A resolução pelo Código de Ética exige uma reciclagem periódica. Tem que ter, ainda que seja de forma temática. Imparcialidade é um princípio que traz que o mediador tem obrigação de ser neutro e imparcial. E trabalhar com ausência de favoritismo ou de preferência. Conceitos, valores devem ficar do lado de fora da sessão de mediação. Jamais aceitar qualquer presente em favor. Às vezes, existem partes que chegam com um presentinho para o mediador. Será que é ético receber esse presentinho? A meu ver, não. Melhor dizer, não posso aceitar o seu presente, do que perder a sua imparcialidade. Independência e autonomia. É o dever de atuar com liberdade, sem sofrer qualquer pressão externa. Ou seja, ele pode encerrar, recusar, suspender a sessão a qualquer momento, se ele sentir que está sendo pressionado na condução dos trabalhos. Ele vai trabalhar com liberdade e autonomia. Respeito à ordem pública e leis vigentes. Claro que ele não pode desrespeitar ordem pública e leis vigentes. Aliás, esses acordos não podem desrespeitar ordem pública e leis vigentes. Ele tem que estar muito atento a isso. Ele não pode dizer, eu não conheço tal lei. A ninguém é dado o poder de dizer ou de alegar desconhecimento de leis em vigor. Ok? Empoderamento. É o ponto pedagógico da nossa sessão de mediação. Né? As partes devem ser estimuladas a
a melhor resolverem seus conflitos presentes e futuros. Depois de passar pela nossa sessão de mediação, ela vai aprender a se comunicar, ela vai aprender a negociar. Então, o empoderamento é empoderar aquelas partes para que elas resolvam suas questões dali para frente. Que elas não retornem ao judiciário, que elas saibam como resolver seus conflitos fora do judiciário. Porque elas aprenderão na nossa sessão de mediação. Validação é o ponto que nós trazemos como o ponto da humanização, né? Que eles se reconheçam seres humanos, dignos do respeito e da consideração um do outro. Ok? Nós temos aí na lei da mediação, a lei 13.140 de 2015, ela também traz alguns princípios que ela praticamente repetiu os da resolução. Imparcialidade, isonomia, oralidade, informalidade, autonomia, busca do consenso, confidencialidade, boa-fé. Ok? O CPC também trouxe algumas informações sobre esses princípios. Lá no artigo 166, ele fala que a conciliação e a mediação serão informados pelos princípios da independência, imparcialidade, autonomia, confidencialidade, oralidade, informalidade, decisão informada. Ok? Então, esses princípios eles acabam se repetindo, quer na resolução, quer na lei da mediação, quer no novo CPC. Eu vou chamar a atenção para o artigo 1º do parágrafo 1º do artigo 166 do CPC, que fala que a confidencialidade eles se estendem a todos aqueles que trabalharam na sessão de mediação, a todos aqueles membros da equipe. Portanto, os escreventes de sala ficam impedidos também de levar para o juiz o que ocorreu na sessão de mediação. Ainda que o juiz pergunte a eles não podem, porque eles também estão sob confidencialidade. Os advogados que participarem também da sessão de mediação também ficam impedidos de divulgar o que aconteceu. Então, sua tese de defesa levada numa sessão de mediação vai impedi-los de peticionar futuramente. Então, seria o ideal que não participassem da sessão de mediação, para que não fiquem impedidos de levar as suas teses de defesa para defender os seus clientes. Cuidado com a confidencialidade. As regras do procedimento de mediação são regras, são normas de conduta, ou seja, é o modo de agir dos mediadores. Então, nós temos a informação, né? O mediador ele tem o dever de esclarecer todos os envolvidos sobre o método de trabalho, que ele seja de forma clara, objetiva, ou seja, é a declaração de abertura, né? O mediador começa a fazer a declaração de abertura, o advogado pede para agilizar. Não, põe essa parte, mas não pode, pela conduta ética, né? Pelo princípio da informação, o mediador deve fazer a declaração de abertura, porque as partes devem saber sobre o processo de mediação, o que vai acontecer na sessão de mediação. Tem que falar o tempo, falar das sessões individuais, qual a função do mediador, qual o papel das partes, o que ele espera delas, o que ele espera dos advogados, o que é imparcialidade, voluntariedade, informalidade. Então, o mediador ele tem obrigação de fazer a declaração de abertura. E eu fico muito triste quando eu vejo que uma parte ou um advogado impede a declaração de abertura, ou ele não quer ouvir. Ela é muito importante, faz parte da função do mediador. Conduta ética, ele tem que fazer a declaração de abertura, que deve levar de 3 a 6 minutos no máximo. Autonomia da vontade, né? O mediador deve respeitar os diferentes pontos de vista daquelas partes. As famílias são diferentes, né? Há um exemplo. As famílias são diferentes. Então, o
mediador tem a sua ideia de família, mas qual é a melhor família? A melhor família é aquela onde o indivíduo está inserido. Então, ele não pode levar para a mesa de mediação o seu conceito, os seus valores sobre família. Família é aquela onde as partes estão bem inseridas, ok? Ausência de obrigação de resultado, ou seja, o mediador não deve forçar acordo. Acordo é uma consequência, não é um objetivo. Desvinculação da profissão de origem. O mediador ele deve atuar desvinculado da sua profissão de origem. Ou seja, enquanto mediador, ele não é advogado, ele não é assistente social, ele não é psicólogo, ele não é contador. Portanto, não pode dar orientação jurídica, falha ética, não pode. Eu vejo mediadores sugestionando, orientando e encaminhando. Não pode. Estão incorrendo em falha ética. Não pode dar. Quem pode dar orientação jurídica são os advogados, que nas sessões de mediação são muito bem-vindos. E eu digo isso, são muito bem-vindos porque, enquanto mediadora, eu não posso dar orientação jurídica. E eu digo que os senhores me auxiliarão muito, porque orientarão seus clientes e vão me ajudar a redigir um bom acordo. Compreensão quanto à conciliação e à mediação. Ele deve assegurar aos envolvidos que, se chegarem a algum acordo, compreendam exatamente o que está sendo combinado, de que forma será cumprida, né? Vai pagar quanto, vai entregar onde, vai fazer o quê. Então, essas partes têm que saber exatamente o que elas estão combinando. Às vezes eu vejo partes saindo da sessão de mediação, eu não entendi o que eu tenho que fazer, porque não testou o acordo, tá? Falha ética. Das regras e responsabilidades, temos lá no artigo 3º, né, que apenas poderão exercer a função de conciliador e mediador perante o Poder Judiciário conciliadores e mediadores capacitados, cadastrados no Tribunal de Justiça, que competirá regulamentar a inclusão ou exclusão desses facilitadores. Tá? Na resolução consta que os tribunais capacitarão e cadastrarão os conciliadores e mediadores. São Paulo optou por delegar essa capacitação a entidades habilitadas. Então, nós temos no estado de São Paulo várias escolas cadastradas no NUPEMEC para lecionar os cursos de capacitação. Outros estados são os próprios tribunais, pela Escola da Magistratura, que lecionam os cursos. Nesse mesmo sentido, o artigo 167 do CPC traz que os conciliadores e mediadores e as câmaras privadas serão inscritos no Cadastro Nacional. Existe um cadastro no CNJ, que pode ser consultado na rede mundial de computadores, tá? Em todo o território nacional. E o Tribunal Regional Federal também. E no estado de São Paulo nós temos um cadastro público também, que pode ser consultado na internet. São aqueles mediadores e conciliadores capacitados, habilitados a atuar de forma judicial. Digamos que os doutores gostariam de ter um mediador diferenciado. Lá eles estão inclusive por área temática. Podem ser consultados e podem ser indicados para os juízes. Então, preenchendo o requisito de capacitação mínima, precisa de um curso, uma entidade credenciada, tem um parâmetro curricular definido pelo CNJ, né, pelo Ministério da Justiça, e aí sim terá o certificado. Se não tiver o curso de capacitação, o mediador estará atuando de forma irregular, o que não é mais permitido. O artigo 4º do anexo da resolução traz que é dever de exercer a função, né, os mediadores e conciliadores com lisura, respeitando os princípios do Código, assinando um termo no início do exercício, um
termos de compromisso, né, de trabalhar de acordo com o Código de Ética e também com a voluntariedade. Nós não temos no Estado de São Paulo nenhum mediador judicial recebendo. Temos uma lei que ainda precisa de uma regulamentação. Alguns juízes nomearam alguns mediadores, que não foi bem aceito pelo CNJ, que diz que não é, que isso é uma forma irregular. Temos alguns mediadores que ingressaram com ação na Fazenda pedindo honorários. O NUBEMEC se reuniu e esses mediadores foram excluídos do cadastro, porque abriram mão formalmente da voluntariedade e optaram pelo recebimento. Então, eles foram excluídos do cadastro do Tribunal de Justiça. Ok? Então, esse termo de compromisso nós assinamos no início das nossas atividades. A parte da resolução fala no artigo 4º. No parágrafo único, nós temos que o mediador deve, no início da sessão, proporcionar um ambiente adequado para que os advogados, para que atendam o artigo 48 do Código de Ética da OAB. Ou seja, eu replico aqui o artigo 48, que o advogado ele não terá seus honorários diminuídos em razão da conciliação e da mediação. Né? Ou seja, alguns advogados não concordam com determinado acordo, é um exemplo que eu trago para vocês, porque ele terá diminuído os seus honorários. Percebendo isso, o mediador deve fazer uma sessão individual com o advogado, seu cliente, para negociar os seus honorários. Porque o advogado não pode ter prejuízo em virtude da conciliação e da mediação. E deve anotar no termo que os honorários serão suportados por fulano e o valor desses honorários. Então, o advogado não terá os seus honorários diminuídos em razão da conciliação e da mediação. Ok? O artigo 5º diz que os mesmos motivos de impedimento e suspeição dos juízes, né, devendo, quando constatados, serem informados. Eu não disse que o mediador é o braço do juiz? Ele não exerce o ônus público? Então, ele também fica impedido e suspeito de atuar sem que informe para as partes. É falha ética. Okay? Então, o mediador vai aceitar o encargo porque pressupõe-se uma relação de confiança. Então, ele deve informar se ele se encontra-se numa situação de impedimento ou de suspeição. Se ele continuar, é falha ética. Não pode. E tem que informar os envolvidos. Os mesmos motivos de impedimento e suspeição dos juízes estão lá no artigo 144, 145 do CPC e aplique-se aos conciliadores e mediadores. E devem ser informados, e se o mediador, no meio da sessão, percebeu um desses motivos, interromper imediatamente a sessão e pedir sua substituição. Ou, sabendo que uma daquelas partes, né, seria um motivo de impedimento ou suspeição, já pede a sua substituição. Nem vai para a sessão de mediação. Ok? Então, eu trago aqui o artigo 144, né, que fala dos impedimentos. Eu trago o artigo 145, que fala da suspeição no CPC. E eu trago que, em suma, né, a suspeição e o impedimento, ela se diferencia de acordo com o nível de comprometimento do mediador com aquela causa, que pode prejudicar a sua imparcialidade. Ok? Ele tem que ser imparcial. Se ele for suspeito ou se ele for impedido, ele vai quebrar a sua imparcialidade. Eu digo, não corram riscos. Tá? No impedimento, a presunção é absoluta. Na suspeição é relativa, tá? Então, o impedimento, a qualquer momento, ele não preclui.
A partir do momento que o mediador percebeu que a parte comentou, ele se dá por impedido e abandona a sessão. Ele não pode continuar a sessão de mediação nessa condição. Então, é dever dele declarar-se impedido e suspeito. Ele até pode alegar motivo de fórum íntimo, mas ele não pode continuar a sessão de mediação. O CPC traz, no artigo 67, que conciliadores e mediadores cadastrados na forma do cabo, sem advogados, estarão impedidos de exercer a advocacia nos juízos em que exerçam suas funções. Tá? Eu sei que a Comissão de Ética tem comentado bastante isso, algumas subseções estão impedindo seus advogados de atuarem, está lá no artigo 67. Né? Nos juízos em que exerçam suas funções, estamos falando de mediação judicial. Eu trago para vocês a possibilidade de atuarem nos sejusques no pré-processual, porque pré-processual ainda não é judicial, ok? É antes da jurisdição, tudo bem? Vem até como reclamação, não vem como processo. As partes são reclamantes, não é autor, não é réu, ok? A lei da mediação também traz informações sobre o impedimento e a suspeição, né? Que vai aplicar aos conciliadores e mediadores as mesmas hipóteses legais de impedimento e de suspeição do juiz. Exatamente da mesma forma, ok? O advogado pode, sim, atuar como conciliador e mediador no juizado, aliás, como conciliador, porque estamos falando da Lei 9.099, que só fala da conciliação, nos juizados especiais cíveis e como juiz leigo, desde que ele não exerça a advocacia naqueles casos que tramitem dentro do próprio JEC onde ele atua. Então, ele pode atuar como conciliador, como juiz leigo no JEC, desde que ele não tenha causas daquele JEC. Ok? Isso é uma regra observada no artigo 67, parágrafo 5º do CPC. Nesse mesmo sentido, eu trago para vocês o enunciado número 40, ratificado pelo Encontro Nacional de Coordenadores dos Juizados Especiais do Brasil em 2005, realizado em Curitiba. Ele informa que o conciliador ou juiz leigo não está incompatibilizado nem impedido de exercer a advocacia, exceto perante o próprio juizado especial em que atue, ou se pertencer aos quadros do Poder Judiciário. Ok? O artigo 6º da resolução do anexo fala da impossibilidade temporária da atuação do conciliador e mediador, né? Mas ele deve conversar e comunicar com antecedência. Há mediadores que comunicam no mesmo dia, né? 2 minutos antes de iniciar a sessão, mandam um recado qualquer. Falha ética, que a resolução pede antecedência. O artigo 171 do CPC também trata dessa questão. Ele fala preferencialmente por meio eletrônico, né? E ele vê quanto tempo dá essa impossibilidade, para que esse processo seja distribuído ao outro mediador e conciliador. Porque a ideia do código é de uma distribuição antes do processo, né? E é uma distribuição temática, porque o próprio distribuidor teria a relação dos conciliadores e mediadores. Nós temos o SEJUSC e nós temos a distribuição processual. No distribuidor, o juiz já, aliás, antes de mandar para o juiz, já ia para o conciliador e para o mediador. Essa é a ideia do artigo 171 do novo CPC. No artigo 7º, diz que fica absolutamente impedido o conciliador e mediador de prestar serviços profissionais de qualquer natureza aos envolvidos, sob sua condição. Então, ele diz que eternamente o conciliador e mediador ficará impedido de prestar serviços profissionais, serviços da área jurídica, psicologia, assistência social,
judicial, odontologia. Só que o artigo 172 diz que o conciliador e o mediador fica impedido pelo prazo de 1 ano. 1 ano contado do término da última audiência em que autuarem, ou assessorar, representar ou patrocinar aquelas partes. Né? Da última audiência. Essa audiência vai levar quanto tempo para terminar esse processo de mediação? Tem processo de mediação que leva 6 meses, 1 ano. Então é da última sessão. E por isso que ele fala ano. Cuidado na contagem do prazo, falha ética. O descumprimento dos princípios e regras ou a ação de processo criminal resultará na exclusão do conciliador e do mediador, né, do cadastro. Estamos falando do cadastro nacional e do cadastro estadual. E no impedimento dessa função de conciliador e mediador em todo o território nacional. Então, atenção, receberemos alguns valores? Receberemos, eu tenho certeza que sim. Será remunerado? Com certeza. Mas se não observar o código de ética, se for excluído do cadastro, nunca mais será conciliador e mediador judicial, porque a exclusão é em todo o território nacional. Tá? Sobre a exclusão, o artigo 173 do CPC também traz essas informações. Aquele que agir com dolo, com culpa, aquele que atuar em procedimento apesar de impedido, né? Tudo será averiguado no processo administrativo. E fala que, de imediato, o juiz, recebido o processo, recebido a reclamação, né, em processo administrativo, ele já pode afastar o conciliador e mediador imediatamente por 180 dias, até apreciar definitivamente pela exclusão ou não, mas já fica afastado. No parágrafo único do anexo da resolução, fala que qualquer pessoa pode apresentar a reclamação contra o conciliador e mediador, né, sobre essa conduta inadequada, que pode representar. Eu pergunto a vocês, qualquer pessoa pode representar. O mediador pode representar o advogado? Por conduta inadequada na sessão de mediação? Sim. Sim. Eu digo que o pau que dá em Chico não é isso, né? O advogado pode representar o mediador? Pode. O mediador pode representar o advogado? Pode. Pode sim. Tá? E eu trago um acórdão 20 de 2012 para mostrar para vocês que na Ordem dos Advogados do Brasil, na seção São Paulo, eu trouxe uma emenda que eu peguei ali, né, na internet. Advogado que em audiência manda a conciliadora que fique quieta. Ofensa ao artigo 44 do SED, procedência da representação, inteligência do artigo 36, segundo e 40, parágrafo único, letra A da Lei 8.906 de 94, pena de censura e aplicação de pena de 2 anuidades. Então, cabe sim o mediador representar o advogado. Então, qual a importância da conduta técnica do trabalho do mediador e do conciliador? Qual é a importância de trabalhar de forma ética? Nós falamos tanto em ética no começo, para assegurar, né, a política pública, muito mais do que isso, né? É para fazer um bom trabalho, com qualidade, sim, porque vai medir o nosso desempenho, a nossa forma de atuação, porque a finalidade é a padronização. Nós temos que trabalhar de forma padronizada, todo o território nacional, porque senão cada lugar fica de uma forma, o que não é correto. Reconheço que em alguns lugares, muitos mediadores falham na sua conduta, na sua atuação, que não está correto. Repensando isso, eu apresentei um projeto no Sejusc Central,
e foi aceito um grupo permanente de supervisão, que inclusive, numa reunião do NUPEMEC, foi aprovado que poderá ser instalado esse grupo permanente de supervisão em todo o território, né, do Estado. Todos os registros do Estado de São Paulo já foi autorizado, porque é permanente essa supervisão. Todos serão supervisores, todos serão supervisionados, para que a padronização exista, para que as regras, para que as ferramentas, as etapas da mediação, a declaração de abertura sejam de excelência. E eu espero que com isso os advogados participem ativamente do processo de mediação, para que conheçam o processo de mediação, que venham para o lado de cá. Não precisam ser mediadores, mas conheçam as etapas, conheçam as ferramentas para dizer gosto ou não gosto, concordo ou não concordo. E aí, concluindo, né, eu trago para vocês que a conduta ética no trabalho, seguindo padrões e valores, tanto na sociedade quanto na organização, são essenciais para o alcance da excelência profissional. Não basta apenas estar em constante aperfeiçoamento para conquistar a credibilidade profissional. É preciso assumir uma postura ética. Não adianta eu me aperfeiçoar, fazer 500 milhões de cursos e não ter uma conduta ética. Eu posso ser o papa da mediação, mas eu falei na conduta ética. Torna-se imprestável a minha atuação. Então, através dela, ganhamos a confiança e o respeito dos superiores, dos colegas de trabalho e de todos os outros facilitadores, que são dos advogados. Ok? Então, eu trago aqui o lema do mediador, né? É aquela frase de Carl Jung, que ele fala: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas e tão somente outra alma humana. E gratidão por vocês me ouvirem um pouquinho, né? Que eu adorei falar para vocês e passar um pouco do pequeno conhecimento. Obrigada, gente. Doutora Margarete, em nome do nosso presidente, doutora Alexandre Sá, eu quero agradecer pela apresentação e lembrar que quando nós, advogados, recebemos a nossa carteira, fazemos um juramento, né, dentre os quais defender a ética, né, que é uma pequena palavra, mas tão importante em todas as profissões, né, e esses conceitos sobre ética só veio nos mostrar o quanto precisamos melhorar como profissionais, né, na aplicação do direito no dia a dia, na defesa dos nossos clientes, né, porque o nosso presidente, nas entregas de carteira, ele costuma dizer uma frase, né, que nós temos que colocar primeiro os interesses dos nossos clientes à frente dos nossos interesses, né, e é por isso que a OAB tem realizado diversas palestras voltado a trazer conhecimento para o advogado, para que o advogado possa prestar o melhor serviço, né? E a conciliação, nós concordando ou não, veio para ficar, né? Os modos de resolução de conflitos, né? Principalmente extrajudicial, o advogado ele não consegue, ainda que nós tenhamos as nossas opiniões desfavoráveis ou não, mas veio para ficar. Eu acredito que o advogado tem que fazer parte, né, dessa mudança, e só podemos fazer parte tendo conhecimento. Com base nisso, eu quero já convidar vocês para participar na próxima semana, dia 14, nós falaremos sobre os aspectos polêmicos da audiência de mediação e conciliação. O Dr. Cláudio Aparecido Ribas da Silva, que estará aqui. No dia 21, nós teremos o desembargador, o Dr. Alfredo Júnior,
falando sobre os métodos consensuais da resolução de conflitos e os operadores do direito no sistema judiciário brasileiro. No dia 28, nós teremos a doutora Nauraína da Rocha Martins, falando sobre os aspectos processuais da arbitragem e a prática da advocacia arbitral. Você vê que são temas importantes para quem quer abordar nesse tema tão importante que é mediação, conciliação e arbitragem. Então, doutora Margarete, doutora Adriana, doutor William e a todos vocês que aqui estão nos assistindo via Facebook, eu quero, em nome do nosso presidente, doutor Alexandre Sá Domingues, agradecer aqui a presença de vocês e convidá-los a participar de todos os eventos que a OAB Guarulhos tem realizado e vem realizando. Então, dou por encerrado a nossa palestra e, doutora, vamos entregar um certificado e uma pequena lembrança aqui da nossa conversa. A palestrante está abrindo aqui para perguntas. Alguém tem algum questionamento, alguma dúvida? Acredito, doutora, que foi um sucesso, porque ninguém está com dúvida. Parabéns. Então, eu dou por encerrado essa palestra, agradecer a todos mais uma vez. Boa noite.